Destacando agora o tema do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, cuja primeira etapa foi realizada ontem. Bom, em primeiro lugar, né, o destaque do Enem, né, eu vou destacar aqui o principal destaque em números, foi o fato de que haviam inscritos para o Enem 5 milhões 523 mil candidatos. Né? 5 milhões e meio, um pouquinho mais de 5 milhões e meio. Bom, desse daí, não compareceram para realizar a prova 2 milhões 842 mil candidatos. Pela primeira vez, o número de ausentes foi maior do que o número de presentes. Né? Bom, em primeiro lugar, é importante, nosso programa que denunciou ao longo das últimas semanas, o nosso canal, nossos jornais, o crime que foi chamar o Enem em meio à pandemia, né, provocar aí, vocês estão vendo imagens da prova, né, aglomeração nas entradas, obviamente, com essa quantidade de candidatos, mesmo com a metade não comparecendo, né, em muitos lugares houve aglomeração não só na entrada, né, mas teve lugar, como vocês estão vendo aí em Santa Catarina, o pessoal reclamando, porque chegou a tal ponto a lotação das salas de aula que os fiscais da prova impediram alunos de entrar, porque a sala estava lotada. Tinha gente demais na sala. E aí teve gente que foi colocado para fora dos locais, em 11 locais, segundo o MEC, pelo menos. Isso é o que eles reconheceram como sendo superlotação. Né? Mas, obviamente, que a situação se repetiu em todo o país, inclusive nos lugares em que não houve um reconhecimento oficial da superlotação. Bom, mas essa ausência de 51%, né, evidencia um enorme fracasso. Né? E quais... Quer dizer, o nosso papel rapidamente aqui seria analisar o que acontece. Né? Porque mais da metade dos alunos simplesmente desistiram. Nunca se registrou uma ausência tão grande. E eu queria destacar que não está relacionado diretamente somente à pandemia. Né? Uma prova disso, um dado importante, por exemplo, se realizou aí na semana anterior o FUVEST, o vestibular da principal universidade do país, da USP, o FUVEST, e a abstenção foi de 13%. Né? Também aconteceu o vestibular da Unicamp, e a ausência mais ou menos se manteve nesse percentual, um percentual mais alto do que o habitual, né? Mas um quarto daquilo que foi a abstenção, a ausência no Enem. O que dá para perceber é o seguinte, é evidente, né? Provas como a FUVEST e a Unicamp, elas são disputadas principalmente por setores da classe média, né? Uma parcela expressiva, mas menor de setores da população pobre, das escolas públicas, já que, infelizmente, esses alunos mais pobres da classe trabalhadora sabem que as suas chances aí são pequenas, né? Principalmente nos cursos mais disputados. Né? Bom, no caso do Enem, inclusive a inscrição gratuita para uma parcela ampla da população pobre, isso aí levou que muita gente, né, 5 milhões e meio de pessoas se inscrevessem, o que é um número menor do que nos anos anteriores, é preciso destacar. Já houve uma redução do número de candidatos, né, em meio à pandemia, e nós estamos vendo aqui uma desistência, né, massiva, né, de setores da juventude de realizarem a prova. Né? Eu queria chamar a atenção porque esse é um dado importante da própria situação política. Né? Tem um desalento da juventude, uma desilusão, né, em que a juventude olha para essa situação e fala: eu não vou fazer essa merda, me desculpe a expressão, né, porque é um sinal de descrédito. Né, no momento em que mais da metade do país está desempregado, né, em que a população que tem milhares de pessoas aí, inclusive com curso superior, né, muitos, milhares, milhões, sem um emprego, e a juventude se vê numa situação que antecede aos momentos de crise, de rebelião, que é uma certa desilusão, uma desesperança. Né? Na medida em que não há uma proposta de luta
por parte da esquerda, por parte das organizações do movimento estudantil, né? A UNE, a UBS, né? Fizeram um posicionamento de gente que acompanha a situação pela internet, nenhuma mobilização, nenhuma campanha, né? Necessária pelo cancelamento do Enem nesse momento, um Enem criminoso em meio à pandemia, e o resultado está aí, né? A juventude, a maior parte dos inscritos não compareceram, né? Isso já na primeira semana. Aí nós vamos ter a segunda prova na semana que vem, nós vamos ver que a tendência é que a ausência seja aí de mais de 60% dos inscritos não compareçam às provas de ciências exatas aí, né, na próxima semana, né, depois dessa ausência gigantesca, recorde. A última vez que teve uma ausência tão significativa foi em 2009, Edson. 37% não compareceram. E é bom lembrar, 2009 foi aquele ano da crise mais aguda, né, da última etapa de crise capitalista no país, né, do ciclo de crise aberto em 2008, foi quando a crise explodiu no Brasil. Né? Então nós estamos vendo agora que a juventude, que muita gente diz que não olha nada, que não presta atenção, está mostrando aí a sua desilusão, a sua situação, a sua descrença, né, diante da situação de crise, e um problema fundamental é dar uma perspectiva, né, para que essa desilusão, né, para que essa crise se transforme numa revolta organizada, né, na luta pelo fim do vestibular, pelo fim do Enem. Né, é preciso garantir vaga para todo mundo na universidade, acabar com esse filtro vergonhoso, ainda mais num ano em que a população trabalhadora, em que os filhos dos alunos da escola pública não tiveram aula, não tiveram nenhuma preparação, né? E que se via a disputa é totalmente desigual. Né? O aluno que faltou, ele não é um idiota, não é alguém, ele é uma pessoa que entende, né, essa situação, essa covardia, né, em que a juventude é colocada diante do filtro, sem nenhum preparo. Né? Uma prova, inclusive, que foi os analistas, aí, os estudantes que participaram, minha filha fez o Enem, e avaliaram como sendo muito difícil, né, de má qualidade, a política do governo Bolsonaro, mas de toda a direita. Queria, só por último, toda a direita concordou com a realização do Enem. Né? O único estado onde a prova não se realizou foi o estado de Manaus, pela calamidade, né? Mas todos os governos que dizem que são diferentes do Bolsonaro assinaram embaixo, porque a realização do Enem e dos vestibulares é parte da campanha criminosa pela volta às aulas, né, que o Dória, por exemplo, e outros governos querem que aconteça agora no começo de fevereiro.